Fala, meu nobre, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal HypeCut. Eu sou o Moisés, esse é a sua central de análise e bate-papo do gigantesco. E agora tem um assunto que tá pegando fogo. O Pedrinho foi convocado pelo Samir Chaoud para ser o presidente da delegação da CBF nos Jogos do Brasil, nos próximos 2 Jogos do Brasil, pelas eliminatórias. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Vasco tá voltando a ter força nos bastidores. Aí você pensa assim, essa força dos bastidores é pra quê? Pro juiz beneficiar o Vasco contra algum time? Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tira isso da sua cabeça. Isso aí é outra história. O que tem a ver? O que tem a ver é movimentos políticos. Só vou contextualizar para vocês o que aconteceu pro Pedrinho chegar nessa posição. Na votação da CBF, do novo presidente da CBF, os times da LFU, que o Vasco faz parte, fecharam ali para poder votar no presidente da Confederação de São Paulo. E o Vasco não gostou disso. O Vasco não gostou nada disso. E o Pedrinho não foi junto com eles. O Pedrinho foi e declarou apoio ao Samir Chaoud. Samir Chaoud, eu não sei como que fala, tá? Eu acho que é Chaoud. Então, ele foi lá e declarou apoio ao Samir Chaoud, que era o favorito a ganhar a eleição. Aí pra disputa, né, porque o cara de São Paulo, esqueci o nome dele, peço desculpas, ele não conseguiu nem se candidatar, porque precisa lá do apoio das federações, e o Samir Chaoud já tinha um apoio, e tinha toda a questão política lá dele, e aí Reinaldo, acho que é Reinaldo alguma coisa, de São Paulo, não conseguiu nem se candidatar, igual aconteceu com o Ronaldo. Então, o Pedrinho saiu na frente e declarou o apoio a ele. E com isso, talvez, uma troca de favores, né? Foi que agora o Pedrinho foi convidado a ser o chefe da delegação do Brasil nos próximos 2 jogos das eliminatórias da Copa. E, cara, de verdade, isso quer dizer que, por exemplo, o Vasco pode não ser prejudicado, como foi no ano passado, quando a CBF decidiu adiar o jogo de volta da Copa do Brasil. Quando o Galo ia jogar cansado, o Flamengo ia jogar cansado contra o Vasco e contra o Corinthians, respectivamente. E o que aconteceu? Os caras foram lá e jogaram descansados, né? Porque adiou, eles tiveram tempo de descansar, e o Vasco foi prejudicado nessa. Pelo espetáculo e tal, não sei o quê. Isso aí podia até ser verdade, se a gente não soubesse os reais motivos, né? Quem eles queriam que passasse para essa final. Então, por quê? Porque os caras tinham força nos bastidores. E o Vasco, há muito tempo, tá sem força nenhuma. Desde a primeira saída do Eurico Miranda lá atrás, de quando o André Sanches rompeu com o Clube dos 13, e isso aí é um vídeo que eu quero fazer depois, para contar essa história. O Andrés rompeu com o Clube dos 13, e aí foi mais ou menos na mesma época que o Eurico saiu da presidência do Vasco, veio o Roberto Dinamite, e o Vasco desde aquela época não tem força política nenhuma na CBF. Nenhuma. Vocês podem ver, desde essa época o Vasco é muito prejudicado por arbitragem, e isso aí, mesmo que eu falei lá atrás que não tem nada a ver, mas às vezes o juiz fica meio caseiro, às vezes o juiz fica meio com medo né? A gente sabe como que é, eu não sei. Não é, né? Então, vamos deixar pra lá. Mas o Vasco, sim, vem sendo muito prejudicado, inclusive lá no ano de 2011, o Vasco foi muito prejudicado. Péricles Bassols, ele apitou os 2 jogos do Vasco contra o Flamengo, teve erro nos 2 jogos, o Vasco perdeu o título muito por causa desses jogos, o Vasco foi muito prejudicado, e o pessoal a mídia não fala disso, né? Disso aí a mídia não fala. Mas passou, aconteceu. E vem sendo prejudicado contra o Internacional, que a gente caiu, contra o São Paulo, lá em 2013, que o Vasco só caiu porque o Ganso empurrou o jogador do Vasco e o juiz, olhando o lance, não deu a falta. Então muitas coisas aconteceram. Não foi só problema nosso, teve muita ruindade nossa, mas teve também muito erros da arbitragem que nos atrapalhou muito em todo esse processo que a gente vem sofrendo há mais de 10 anos, né? Então, isso ajuda muito a gente a ter força política nos bastidores.
Ter força política de você ver um juiz que sempre te atrapalha, que sempre apita contra você, você fala, não, esse cara eu não quero apitar no meu jogo, porque esse cara me prejudica. É isso, entendeu? É isso, se caiu esse cara no sorteio, e esse cara já tem histórico contra o Vasco, ele não apita o jogo do Vasco. Esse é o ponto. Isso é a importância de ter força política. Claro, é tudo muito, como eu posso dizer, a palavra me sumiu agora. Mas não é nada exato, entende? Nada é exato. Pode também continuar acontecendo, a gente pode ser prejudicado, a gente pode se enroscar muito. Mas a gente pode ter mais chances de ser menos prejudicado, entende? Então isso é muito importante. É um jogo de xadrez político enorme. Enorme, enorme, enorme. O Palmeiras já teve também a Leila como chefe da delegação. Isso ajuda muito o clube, muito mesmo. Às vezes até para fechar algum contrato bom, às vezes ser mais bem visto, ajuda muito mesmo, aumenta os contatos, dirigente querendo vir trabalhar com a gente. Então, isso, na minha opinião, obviamente, isso ajuda muito, muito mesmo o clube. Então, só para fechar o vídeo, teve um assunto que acabou passando, que foi a treta do empresário do Jair com o Vasco, que ele deu uma entrevista pro Atenção Vascaínos, falando que o Vasco desrespeitou o Jair, etc, etc, etc. Cara, não tem desrespeito. O Vasco não pretende ter o Jair no time. O Vasco gostaria de negociar o Jair. O Jair tem um salário alto que onera os cofres do Vasco. O Vasco tem muito jogador nessa posição. Então, o Jair tá pesando. Ele tá pesando. Se o Jair tivesse um salário menor, ele provavelmente nem ele ia passar ileso, mas é um salário que pesa muito, que atrapalha o Vasco trazer outros jogadores. Então, o Vasco não tá colocando ele porque o Vasco quer negociar. E se o Vasco colocar ele mais no jogo, o Vasco não vai poder negociar ele com o time da Série A. E aí vai ficar muito mais difícil negociar. Não faltou respeito nenhum, em momento algum. O Vasco anunciou que é isso que o Vasco quer, que o Vasco não anunciou, mas deixou saberem que é isso que o Vasco quer, que o Vasco não quer, não pretende que o jogador continue com o Vasco porque pesa. Então, não tem desrespeito. Assim, o empresário defende o jogador, a diretoria do Vasco defende o Vasco. Cada um tá defendendo o seu. Vira uma guerra de narrativas. Mas a verdade é essa. O Jair tem um alto salário, o Jair compõe o elenco, e o Vasco precisa, para esse salário, um jogador que seja titular absoluto. Que não é o caso do Jair. Infelizmente, queria que fosse, mas não é. Então o Vasco precisa encontrar uma solução para o Jair. Se ele já fez 6 jogos, ele não pode mais jogar no Brasileirão. Senão ele não pode mais ser negociado, entende? Com outro time da Série A. Esse é o problema hoje do Jair no Vasco. Mas não teve falta de respeito nenhuma com o jogador. Pura defesa do empresário pro jogador. Basicamente isso. Beleza? Então se você chegou até aqui, peça o seu like. Comenta aí o que você achou dessa situação do Pedrinho ser o chefe da delegação da seleção brasileira. Você acha que vai estreitar os laços? Você acha que vai aumentar a força do Vasco nos bastidores, a força política do Vasco nos bastidores? Gostaria muito de saber a sua opinião. Esse é o Hype Cut, tamo junto, valeu!